Bem-vindos à Ação Nerds, eu sou o João. Eu sou o Iago. E esse é mais um vídeo da iniciativa Cinemateca. E hoje nós temos convidados excepcionais. Ele está aqui de volta, um dos maiores jornalistas de cultura pop do país, trabalhou na revista Mundo dos Super-Heróis e agora está escrevendo os dossiês das revistas Abril pela editora Heróica. Seja bem-vindo, Eduardo Marchiori. Obrigado. Prazer estar aqui de novo. Ele também está aqui de volta, Marvete pra caramba, meu amigo do canal HQ, tudo que você precisa saber, Rafael Monteiro de Castro. Seja bem-vindo, amigão. Como é que tá? Fala aí, Gustavo. Fala aí, galera. Boa noite aí. Eu gosto muito da Marvel, eu gosto muito da DC também, não faço essas torcidinhas não, mas acho que eu sempre pendi um pouquinho mais pra Marvel mesmo. Por fim, ele que eu conheci há pouco tempo, mas que tem um canal sensacional, é o Multiverso 38, adorei esse nome. Seja bem-vindo também, xará do Rafael. O Rafael, como é que tá? Tudo bem? Saudações, prazer estar aqui com vocês, né, no programa. Eu já tinha acompanhado os anteriores e é uma honra. Muito bem, e hoje o programa é para velho, é isso. Uma das revistas mais importantes ali do finalzinho dos anos 70 e começo dos anos 80, Heróis da TV, uma revista que marcou toda uma geração agora no Caldeirão Nerd. O título Heróis da TV já tinha sido usado antes em algumas ocasiões. A editora Cruzeiro já usou nos anos 60 para nomear suas revistas. E a própria editora Abril já havia usado esse nome numa série curta que reunia histórias dos heróis da Hanna-Barbera. Mas, aproveitando o sucesso daqueles heróis que faziam muito estardalhaço ali na TV, os heróis desanimados da Marvel, a Abril traz de volta em 79 o título Heróis da TV, um título que faz muito sucesso e dura 112 edições com histórias simplesmente espetaculares. Ali, nós vimos surgir o Thor, o Homem de Ferro, o Punho de Ferro, a chegada do Capitão Marvel, o Adam Warlock, os Vingadores, Conan, Sonja Guerreira e muito mais. Esses personagens fizeram a alegria de toda uma geração nos anos 80. Então, já começa a minha perguntinha de praxe para você, Eduardo, primeiro. Qual foi a primeira revista, Heróis da TV, que você lembra de ter folheado? Tá na mão. Essa aqui, ó, número 18. Nessa época eu nem colecionava quadrinhos ainda. Eu costumava ler muita revista da RGE, né? Eu lia Homem-Aranha e... Deixa eu ver quando que é isso aqui, de 1980. Eu já comprava Homem-Aranha e lia o Hulk, lia Super-Heróis Marvel, lia as revistas da RGE. Eu nem sabia que a Editora Abril existia, na verdade. Né? Na época a gente não se preocupava com questão de editora. Eu gostava de ver os personagens. E eu não sei por que cargas d'água essa revista caiu na minha mão. Heróis da TV 18. Né? Que tem aqui, inclusive, é muito legal, tem um grupo, Os Campeões, que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Tem o Mestre do Kung Fu também, a história do Mestre do Kung Fu, Nick Fury, e tem o Homem de Ferro. Né? Tinha Contos do Vigia também, é uma revista bem bacaninha. Eu gostei, mas desconsiderei. Só depois, quando a Editora Abril comprou toda a família Marvel, que eu comecei a comprar Heróis da TV mesmo para saber das novidades, né? Que eu estava acompanhando as histórias do Homem-Aranha. E aí foi essa aqui a primeira Heróis da TV que começou a coleção. Heróis da TV número 48, que tem a saga do Chris Crew, né? O comecinho da Guerra Crew. O começo não, já estava no meio já. Já estava no meio da Guerra Chris Crew. Meu amigo Rafael, do Multiverso 38, vou te chamar de Rafa, tá? Para separar do Rafael. Pode ser? Ô, Rafa. Tranquilo, pode. E você? Mesma pergunta. E você, meu amigo, qual foi a primeira revista Heróis da TV que você lembra de ter folheado? E qual foi o personagem que mais atraiu a sua atenção nessa época, por favor? Bom, eu não peguei, né, ela ainda em publicação. Lembro de ter visto uma ou outra em banca, né, das revistas e tal, só que quando eu comecei a ler e adquirir algumas, elas já tinham até parado de ser publicadas, porque elas foram até 88, se eu não me engano, não é isso? Isso. Aí foi depois dessa época que aí eu comecei a ter, né, as revistas e tal. E, assim, aquela que o Eduardo mostrou, aquela capa ali, né, do começo, né, da Guerra Chris Crew, aquela para mim é a capa mais icônica, assim, né? É aquela e as que apareciam o Conan, assim, as que mais me marcaram. Mas a que eu cito, que eu lembro até hoje, né,
tem um valor até meio que sentimental para mim, é as que apareciam histórias do Adam Warlock, né? Por que eu fui atrás dela? Eu conhecia a revista, né? Eu já tinha visto, tinha algumas na época e tal, acompanhava, só que aí quando eu fui ler a Saga de Thanos, já o compilado, a maxi-série, né, lançada pela Abril, e aí eu fui ver, tinha alguns buracos nas histórias, aí quando eu fui atrás, essas histórias estavam na Heróis da TV. Toda a parte dos Vingadores, que não estava lá, e inclusive as histórias solos do Adam Warlock. Rafael, é você, meu amigão. Qual foi a primeira revista? Mesma pergunta. A primeira revista que você lembra de ter folheado Heróis da TV? Enfim, qual você acha que foi a saga que saiu na revista que mais te marcou, que você lembra de ter lido? Então, o engraçado de Heróis da TV era que vários heróis não estavam na TV ali. Isso que era o engraçado. Mas assim, a maioria, né, dos heróis que estavam ali não estavam na TV. Mas o legal era que, assim, ela começou em 79, né? Então eu tinha 3 anos. Então eu não peguei nada desse começo. E eu comecei a colecionar mesmo para valer os gibis em 87. Até aí eu adorava, mas eu não tinha grana para comprar. Algumas coisas entravam na coleção, você perdia. Então, assim, eu não lembro qual foi a primeira que eu botei a mão. Eu sei qual é a mais antiga que eu tenho na minha coleção, que faz um tempão que eu comprei, nem lembro como, que é isso aqui. Tem Warlock, Conan. Excelente. E eu lembro a primeira que eu comprei na banca, que já foi na fase final da revista, que um pouco depois ela foi cancelada e aí veio a dos X-Men no lugar, que essa aí eu tenho tudo. Que foi essa aqui, que eu comprei primeira que eu comprei na banca. Agora, do que eu li aqui, que eu mais curti, cara, eu gostava muito dessas coisas da época, assim, os Micronautas, achava muito legal essas coisas que dificilmente vão ser republicadas, né? Tem uma nostalgia por essas coisas mais assim. Mas eu acho que o que eu mais gostava da revista, em termos gerais, são os Vingadores. Assim. Eu adoro a fase do George Pérez e a fase do John Byrne desenhando, então acho que é uma coisa que eu mais curto, assim, que saiu no Heróis da TV. Esse começo do Heróis da TV, essas primeiras 10, 11 edições, é impressionante o trabalho que a Abril fez, porque você tinha a história do Thor dos anos 60, depois tinha o Punho de Ferro dos anos 70, o Punho de Ferro já era do John Byrne. Como a Abril conseguiu fazer essa revista se tornar um sucesso? Porque o começo dela me pareceu ser bem difícil, com histórias nem um pouco interessantes, você lendo elas hoje, a não ser pela nostalgia. Vocês têm essa impressão hoje, revendo alguns números antigos da TV, que era uma história que, se fosse lançada hoje em dia, talvez fosse cancelada até, com a impressão minha. O que você acha, Eduardo? Da qualidade das histórias no começo. Então, na verdade, ela teve um trabalho todo especial dos editores na época, né? Do Elcio e do JP, que chegou um pouquinho depois, mas eles fizeram esse trabalho de edição das histórias, porque a cronologia da Marvel ela nunca foi muito organizada, né? Os personagens Marvel tinham aqueles desenhos desanimados que passavam na televisão, né? Que passavam na TV. E aí é o que você falou, né? Os primeiros números de Heróis da TV, as histórias eram bem aleatórias, eram jogadas mesmo. Era uma história dos anos 60, outra dos anos 70, uma não tinha ligação com a outra. Só que o Elcio e o JP, hoje em dia a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a edições americanas, mas naquela época não tinha, né? Mas eles tinham acesso a esse material americano, né? Pelo trabalho deles e tudo mais. E eles tinham bastante conhecimento da cronologia, eles sabiam que o universo Marvel era uma coisa interligada. E os editores, eles não estavam nem aí, eles queriam publicar as histórias, então jogavam as histórias dentro da revista, né? E aí o Elcio e o JP falaram, não é assim, as histórias, elas têm uma ligação, né? Vamos fazer isso direitinho, vamos fazer isso mais interligado, que é para que os leitores possam entender, né? Porque o que acontece no universo de interfere no universo do outro também. E foi aí que eles criaram a cronologia Abril, né, que muita gente hoje critica e tudo mais, até pelos cortes, né? A gente olhando com o olhar de hoje, a gente pode até criticar, mas na época foi a melhor coisa que eles podiam ter feito, né, para os leitores poderem entender isso daí. Sim, tem razão. Ô, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta para você, eu quero falar um pouco sobre o Surfista Prateado. Eu não sei se você leu depois, tal, mas o Surfista Prateado, ele me chamava muita atenção, e de vários leitores da época também. Tanto que a Abril, ela estica, foram 18 números, né? Que o Stanley publicou, se não me engano, 16, né, Eduardo? Algo assim, né? Acho que foram 18. Isso. 18. E a Abril, ela estica o Surfista até o número, o Surfista do Stanley, com o John Buscema,
até o número 52, se não me engano, 54. Você chegou a ler uma história do surfista na época e hoje, você revisitando as histórias antigas do surfista, essa saga clássica do surfista, você gosta? Dá um pouco do panorama da sua história com o surfista prateado, Stan Lee e John Buscema. Na época eu não tive acesso ao surfista pela Heróis da TV. Eu só fui ler o surfista do Stan Lee e do John Buscema quando lá saiu naquele Marvel especial, uma compilação. Na época, ainda moleque, eu achei super chatinho, assim, puta cara chorão, só reclamando da vida, que tudo é uma merda. Hoje em dia eu entendo que tinha muito das reflexões do Stan Lee, né, ali, sobre como, né, as injustiças do mundo e tal. Tenho as bibliotecas históricas que saíram, agora tenho tudo completinho, bonito. Acho uma obra muito foda por causa da arte do Buscema, acho o texto do Lee muito legal também. Mas como moleque, para mim, foi um negócio que eu falei, puta, não tem ação, é só contemplação e chororô. Na época eu achei meio cansativo para ler. Tem uma história curiosa envolvendo o surfista prateado aí, a cronologia da Abril. Posso contar? Posso invadir o espaço? Lógico. Foi na edição número 10, se eu não me engano, de Heróis da TV. 10 ou 20, alguma coisa assim. É uma que o Incrível Hulk. Né, que o surfista enfrenta o Incrível Hulk, né? E essa história do Sal Buscema, é o 20. É o 20, né? Que ele enfrenta o Hulk. E essa história do Hulk, ela foi publicada na revista americana Incredible Hulk. Isso. Ela deveria ter saído pela RGE, porque o RGE que tinha o direito do Hulk. Né? Mas a coisa era tão bagunçada na época que a Abril comprou esse direito aí, ela lançou, se vocês pegarem a revista, vocês vão ver que a história ela tá como surfista prateado Sim. O título. Ela foi lançada. Eles conseguiram burlar esse direito autoral, né? Que na verdade os direitos do Hulk estavam com a RGE, mas eles conseguiram burlar publicando como se fosse uma história do surfista prateado. O Rafa, Heróis da TV nos apresenta em primeira mão a saga de Thanos, né? Tanto do Capitão Marvel quanto do Adam Warlock. O Thanos que hoje é tão famoso, tão... Até minha mãe conhece o Thanos hoje. Isso! Já pensou? Impressionante, né? O trabalho que a Marvel fez no cinema. Até quem não gosta tem que dar uma palmatória, que é um trabalho espetacular assim, de construção do universo. Incrível que eles fizeram. Verdade. Mas o Thanos começa, ele estreia no D11, numa saga que a literatura já publica pela metade. Era contra, eu não lembro a edição, mas eu lembro que era uma história do Homem de Ferro, se eu não me engano, contra os irmãos Sangue. E aí, no fim, nessa edição, tinha a participação do Coisa ainda, ele aparecia para ajudar, mas aí o Thanos já não estava mais participando desse momento. Só que essa história não aparece em Heróis da TV. O Thanos surge já no Heróis da TV 11, quando o Capitão Marvel está no limiar de ganhar a consciência cósmica. Exatamente. É porque a primeira aparição do Thanos foi o Jim Starlin falou, puta, não sei se eu vou conseguir escrever outra história na vida, então já vou enfiar todos os meus personagens que eu criei nessa história. Então, a história do Homem de Ferro, aleatória, que tem lá o Thanos, sim, o Drax. Total. Não, ele até meio que surgiu, a impressão que dá que ele surgiu como inimigo do Homem de Ferro no começo, né, o Thanos, como sendo o inimigo dele. Mas então vocês acham que o fato da Abril depois ter lançado a saga de Thanos como maxi-série foi justamente para poder reorganizar isso, como ele apareceu de maneira jogada na Heróis da TV, já com o Capitão, as histórias do Capitão Marvel já em andamento, né? Ele aí prestes a ser reformulado, né? Ganhar a consciência cósmica, mudar a cor do cabelo e tal, né? Foi justamente para colocar a ordem na casa. Não foi tanto para colocar a ordem na casa, foi mais para mostrar para os novos leitores um material que foi bacana, né? Sim. Pegaram a história inteira para os novos leitores ficarem conhecendo, é que nem estão fazendo hoje agora, as editoras atuais estão fazendo, eles estão pegando agora, vai estrear o filme da Viúva Negra, vamos pegar mais histórias antigas da Viúva Negra e vamos criar uma edição especial aí só com histórias antigas. Eu sempre quis ver aquela sequência do Thanoscóptero, sempre. Qual que é a história? Fascinante o Thanos ter um Thanoscóptero. É nesse que ele vai preso algemado? Eu acho que é isso. Eu queria muito ver o Thanoscóptero no cinema. Enfim, o Heróis da TV, com o tempo, ela apresentou, apesar de ter algumas histórias meio estranhas, ela apresentou muita coisa boa também, né? E temos lá grandes nomes. Teve o Nick Fury do Jim Steranko, né? Que é desenhista e autor talentosíssimo, um dos mestres das ilustrações de HQs. E teve a estreia de o que aconteceria se
que vai ter agora também a série uma da série. Marvel, né? Também surgiu aqui. Não sei se foi aqui ou no Capitão América, mas aí, ó, ela aí, ó. Isso aí. Na verdade, ela estreou na RGE, né? Isso, ela no Almanac Premier Marvel, O Almanac Premier, né? Marvel. Isso. Mas eu considero que a revista tomou fôlego mesmo a partir do número 34, que é quando a Abril ela consegue, né, unificar todo o universo dela. O que nós vimos é uma enxurrada de personagens novos, a começar por uma edição que eu adoro, que é a 34, que é a estreia dos Vingadores, né, que tem ali a origem do Visão e tem uma história que eu acho, você que curte a WandaVision, ali tem uma história espetacular, que até o Android pode chorar. Puta, essa história eu sempre me emociono, cara. Sempre. Quando ele essa entra história pros Vingadores. eu acho isso, John Buscema desenhando ali no talo. Aí começa o Vingadores no 34, aí a Cristal no 35, e Conan no 36. Isso, e o Adam Warlock no 37. Essa brecha que teve aí também foi um problema de contrato também, que como eu falei no começo, né, o JP e o Elcio, eles estavam bem ligados com essas coisas dos Estados Unidos, né, o que estava sendo publicado lá, e eles viram que tinha personagens que estavam faltando, que estavam em posse da RGE, né, que teoricamente estavam em posse deles, mas eles não publicavam. Aí, olha só, o JP ele mandou uma carta para a RGE, no nome do irmão dele, né, perguntando o que fazer, né? Por que você gostaria de saber por que vocês não publicam o Adam Warlock? Que o Adam Warlock é um personagem muito legal. Aí eles responderam, falaram, não está com direito de ninguém, nós não temos planos de publicar o Adam Warlock. Aí ele falou, então pera um pouquinho. Entrou em contato lá com a Marvel e falou, nós queremos. Né? Aí foi aí que entrou esse pacote aí com os Vingadores, a Cristal, o Namor, né, as histórias solo do Namor, e o Conan também. Eu acho essa história surreal. Sempre que eu escuto essa história, caramba, como é que os caras respondem a carta assim, tipo, não, a gente não quer publicar. Não. Aí o JP, não, então pega pra nós, vamos lá. Eu acho muito da hora essa história. Acho muito boa essa história. Estratégia comerciais, né? Estratégias de empresa. Sempre que eu penso em Heróis da TV, eu penso que ela é a casa dos Vingadores. Não sei se vocês pensam a mesma coisa. Primeiro que do número 34 até o final, bem dizer, até o número 111, eles ficaram lá, no 112, não teve X-Men no finalzinho, na outra história, mas eu sempre encarei a TV como a casa dos Vingadores ali, como o Rafael mesmo colocou, cara, foi os Vingadores ali, acho que uma das melhores fases dos Vingadores foi publicado ali naquele miolo, de 78 até o número 99 ali, sabe? Cara, eu gosto muito dessa fase do George Pérez, do John Byrne, com o argumento do Jim Shooter e do David Michelini. Vocês gostavam dos Vingadores já nessa época? Os Vingadores são tão famosos hoje em dia, todo mundo gosta dos Vingadores, mas eles começaram também aqui, na TV, bem lá nos anos 80. Desde o começo vocês gostavam dos Vingadores ou vocês também achavam que era só uma cópia da Liga da Justiça? Não. Também, você viu também. Gostávamos muito e não achava cópia. O que eu acho legal que a Abril fazia era publicar o filé. Então você vê que eles pulam muita coisa. Muito. Eles vão pulando muita coisa dos Vingadores e vão publicando. Primeiro o filezinho do George Pérez, depois John Byrne, depois volta o Pérez. Tem uma coisinha ou outra que é mais ou menos, mas sempre alguma coisa que era relevante, mesmo que as histórias não fossem tão importantes, o que acontecia era importante porque depois já vinha uma outra coisa. Então, o que a gente pegou ali em Heróis da TV, quase tudo de Vingadores, pelo menos até meados dos anos 80, assim, eu acho um material muito legal. Assim. Essa revista, 83, uma das edições que eu mais li na minha vida. Eu adoro a edição, adoro. Essa história, isso começa com o Homem-Formiga atacando os Vingadores. Eu acho espetacular essa história. O que é legal, João Gustavo, para a gente, né, essa fase ela é muito mais representativa, né, do que dos anos 90. Praticamente a gente pode dizer que os Vingadores viveram a era de ouro deles nos quadrinhos dos anos 80, aí teve uma fase regular que a gente acompanhou nos anos 90, mas para a gente aqui o que bombava era X-Men. Quando eu era adolescente, o que eu queria saber era de X-Men. Eu nem queria mais saber de Vingadores. O contrário dos anos 80, eu queria era ver Vingadores, Heróis da TV e tal, que eu comecei a acompanhar depois, né, que a revista até tinha terminado. Quando eu penso em Vingadores, essa é a fase que eu penso primeiro.
do George Pérez com o John Byrne. É essa fase. Eles enfrentando ali o Gárgula Cinzento, o Homem Absorvente. Aquela capa do Thor jogando o martelo no Conde Nefária também é icônica, né? Nossa, essa daí. Essa história, trilogia Nefária, espetacular essa história. Nossa. Essa que você falou do Homem Absorvente acabou de sair de novo agora. Eles lançaram Vingadores Antologia, Panini. Essas antologias, normalmente essas antologias eu não curto, porque vem muita coisa misturada, mas sim, essa aí tem duas histórias que são essas do Homem Absorvente, e depois tem duas do Byrne nos Vingadores da Costa Oeste, que nunca tinham sido republicadas pela Panini, então vale a pena por causa disso aí. E essa TV também teve o Demônio da Garrafa, do Homem de Ferro, a nova fase Homem de Ferro, que vinha numa fase, cara, eu até comentei no vídeo que a gente gravou com o Comics and More. Cara, o Homem de Ferro, tem gente que gosta, eu sei, puxa, George Tuska, desenhista clássico, assim, sabe, das antigas, mas, cara, as histórias do Homem de Ferro do George Tuska eram muito toscas, fazendo trocadilho infame. Era muito, nossa, que desenho horrível, cara. Quando entra o John Romita Jr. no 65, você fala, cara, o Demônio da Garrafa, ele representa um alto nível, assim, que eu nunca tinha visto antes. Ele equivale aquela história que a gente tinha citado, acho que em off lá do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde, né, nos anos 70, mais ou menos. Ele equivale num nível, assim, né? Eram histórias mais sóbrias, começava a tocar em temas mais polêmicos, adultos, né? Eu lembro a primeira vez que eu li, eu tive a mesma sensação do que ler aquela série lá do Lanterna e do Arqueiro. Eu falei, nossa, mas caramba, que, né? Foi uma história que eu li e eu não fiquei feliz assim com ela, entendeu? Um herói bêbado, alcoólatra, sabe? A gente com 7, 8, 9 anos, não sei, você não tem essa visão assim de o Homem de Ferro é o herói, né? E de repente você vê o cara lá perdendo a batalha pro alcoolismo, você fala, nossa, que coisa, que história triste. Mas eu acho isso um negócio muito legal, assim, para... Porque às vezes sempre vem um cara, né, que vai falar que, pô, mas por que vocês gostam dessas coisas que são tão infantilizadas, tal, não sei o quê. Tem sempre um cara que vem com esse discurso, caras até conhecidos aí, tem um cara tal do Bill Maher lá, americano, lá, que veio falar que quem gosta de quadrinhos é infantilizar. Aí você fala, pô, mas esse cara realmente ele não viveu isso, ele não acompanhou as histórias. Porque, lógico, os quadrinhos partem de coisas, né, eles surgem de uma coisa mais infantilizada em alguns momentos, mas depois os caras começam a ir para discussões muito legais, né, como o alcoolismo, a questão da violência, da violência doméstica, tem um monte de coisa que era abordada, das drogas. Então, eu nunca me senti infantilizado lendo HQ, assim. Só quando eu pegava um material muito antigão. Já nos anos 70, eles já estavam conversando com um público, né, universitário, adulto, assim, então acho muito legal. Mas a gente tá falando aqui de personagens que a gente gosta, vou colocar uma pergunta na mesa aí. Vocês tinham algum personagem ou alguma história que vocês não gostavam em Heróis de Viver? Começar com você, Eduardo. Eu não gostava dos Micronautas. Quando estreou os Micronautas, que também veio uma leva de personagens novos também, né? A partir do Heróis da TV número 70 ali, eles publicaram a segunda fase do Surfista Prateado, que ele vence a barreira do Galactus, né? E aí começou uma série de personagens novos a cada edição, né? O 71 teve o Senhor das Estrelas, né, que hoje em dia é um xodózinho aí por causa dos filmes do Guardiões da Galáxia, né? O pessoal nem sabe que esse aqui é o mesmo Peter Quill. Depois o número 72 foi o Quarteto Futuro, que eu fiquei assim fascinado por eles, amava, né, as histórias da quatro crianças, né? Um conceito totalmente novo, né? Muito legal. Aí veio o número 73 com os Micronautas. Os Micronautas eu achava bem chatinho. Desenhos do Michael Golden, né? Um desenhista que eu não gostava na época e que eu passei a gostar depois. Eu achava meio... Ai, nossa, que desenho meio garranchado. Eu não gostava na época. Criança, tonto, né? Aí depois eu falei, nossa, o cara desenha muito bem, assim. Aí eu passei a idolatrar ele, mas na época eu não gostava. E você, Rafael Monteiro de Castro, meu amigo? Tem algum personagem ali, uma história que você não gostava? Ao contrário do Eduardo,
Um que ele gostava, eu não gostava tanto, que é o próprio Quarteto Futuro. Quando o moleque foram histórias que eu achava meio chatinha de ler. Até hoje eu ainda não acho um título super legal, assim, da Marvel. Eu tinha mais dificuldade, eu acho mais arrastadinho. Embora eu ache interessante o conceito da família, deles terem que esconder, então eu acho legal. Mas o que eu menos gostava quando era moleque, por incrível que pareça, era o Doutor Estranho. Estranho. Eu acho que quando chegava nele, eu falava, puta, essas histórias chatas. Hoje em dia eu revisitei, eu li toda a fase do Ditko, eu vi como era legal. A fase do Paul Smith eu acho muito legal desenhando. Mas nunca foi um personagem que me agradou muito, assim, o Doutor Estranho. Sempre achei mais chatinho. Em relação à história ruim, cara, eu não lembro de nenhuma. Se eu fosse colocar alguma, eu colocaria talvez... É porque eu não entendia. Hoje eu não vejo dessa forma, claro. Quando começou a aparecer a da Crystal lá, porque eu achava algo sem sentido. Eu não entendia porque que eu estava vendo lá. Você sabe que tem muita gente que não entende por que existe a Crystal até hoje. Porque a Crystal é um personagem criado numa época que já não tinha mais discoteca e o Jim Shooter queria vender para o cinema e era para ter ela era para ser a cara da Grace Jones e aí, só que aí eles fecharam com a Bo Derek, que era o símbolo sexual da época lá, a mulher nota 10 lá, e por isso que ela foi loirinha, era para ser uma mulher negra. E aí não deu certo o filme, ele lançou mesmo assim, mas é um personagem que nunca deu muito certo, assim. Um personagem que eu não gostava na época, eu passei a gostar dele numa história depois, que não saiu nem no Heróis da TV, mas quando saiu Deathlock, acho que no 69, 69, foi. Eu abriu, fez uma propaganda gigante, Deathlock. Eu li e falei, putz, sério isso? Puta, sério? Aquele Rick Butler desenhava abaixo. Eu falei, sabe? Quando saiu a sequência no Capitão América, 87, que ele enfrenta o Capitão América, o desenho do Mike Zeck. Aliás, Mike Zeck, vou falar de novo. Mike Zeck é injustiçado. Não sei o que falar de Mike Zeck, um dos melhores desenhos dos anos 80 e 90 ali. Disparado. Adoro Mike Zeck. Muito bom. E aí, quando saiu essa sequência do Capitão América 87 até 90, cara, eu achei muito foda o Deathlock. Muito foda. Mas na TV eu não gostei. Não sei por quê. Ai, que criança que tonto, né? Não, mas o Deathlock, eu acho ele um personagem que tem um puta visual legal. Eu gosto dele até hoje por causa do visual dele, mas toda a história que eu pego pra ler, ainda mais essas primeiras dos anos 70, é difícil. Se tem uma coisa que eu gostava no Heróis da TV, já falei era o Conan. Puta, eu adorava o Conan e a Sonja também, quando saiu depois. Então, Você gostava do Conan ou não? Ou é uma coisa só minha? Então, eu ia falar exatamente isso. Eu tive contato com o Conan a partir, como eu te falei, né? Eu comecei a colecionar o Heróis da TV a partir da edição número 48. Sim. E aí eu fui comprando as outras, né? Para saber o que estava acontecendo com o Homem-Aranha, né? Como é que ia ser o lançamento da revista nova e tal. Aí a primeira história do Conan que eu li, ela tá nessa revista aqui, né? Heróis da TV número 49. Por sinal, ela é a última história. E eu olhei ali, Conan, o Bárbaro, ai que coisa chata. Eu nem tive interesse de ler a revista, nem tive interesse de ler a história. Tem a história dos Vingadores, que é a continuação da saga Chris Crew, que é fantástica, né? Tem uma história muito legal do Thor também, nessa edição. Tem a história do Punho de Ferro, por sinal, essa capa aqui. Uma das coisas muito legais que faziam na Heróis da TV eram as capas também. E aí tem essa revista aqui que tinha a história do Conan, ela já era a última. Eu falei, graças a Deus que ela é a última, assim eu vou ler bem depois, né? Me diverti com todas as histórias. Quando eu peguei a história do Conan, eu me apaixonei. Apaixonei pela história, eu achei muito legal. Aí, você percebeu que você estava blasfemando, né, Eduardo? Tava blasfemando, mas tudo bem, mas foi a primeira edição, né? Kron te perdoou. Veio a edição 50 lá, a edição 50 eu comprei, o número 50, por causa do dicionário Marvel e tudo mais, aí só que não tinha Conan, tinha Sonja, né? Que é Sônia, na verdade. É Sônia. Sim, a gente que fala Sonja. Primeiras era Sônia. A pronúncia é Sônia. Aí você olha assim, Sônia, é uma guerreira, bárbara, que nem o Conan, deve ser chato pra caramba. Me apaixonei também. Falei, bom, não vou mais falar mal do Conan e da Sônia, eu vou me divertir com eles, porque realmente são muito bons. Eu gosto muito do Conan, eu adoro os filmes, eu gosto do personagem, gosto da premissa,
Mas eu nunca fui, eu não entrei na Conan Mania da época, eu não colecionei a Espada Selvagem, eu tenho alguns números só. Eu sou muito mais super-herói, faz muito mais a minha cabeça o gênero super-herói do que o gênero do Conan, assim. Então, assim, eu tenho coisas dele, tudo que eu tenho eu gosto, mas eu não sou aquele cara de comprar tudo que sai do Conan, essa coleção que está saindo agora eu não estou pegando. O Ômnibus eu pretendo pegar mais para frente, mas ainda não peguei, mas o do Quarteto, assim que saiu, eu peguei. Então, assim, eu priorizo mais o gênero super-herói do que o gênero bárbaro do Conan e tal. Embora eu goste muito do personagem, acho foda. Conan, eu já fui influenciado por causa do filme, né? Então eu acabei gostando bastante, né? Porque eu peguei o filme no começo dos anos 80, aí eu fui para a Espada Selvagem, né? De Conan já, as histórias em preto e branco mesmo e tal, e aí depois eu fui para o Conan no Herói da TV. Então eu sempre gostei, acompanhei. Só não posso dizer que eu fazia parte da Conan Mania dos anos 80 porque eu não tinha dinheiro para ficar colecionando, mas tudo que eu podia eu li e adorava, o universo inteiro. Né? E principalmente quando eu li as histórias, né, do Solomon Kane, nossa, aí eu comecei a idolatrar o Howard, né? E foi isso. Eu já fui fascinado, eu ia falar vacinado também, né? Eu já fui. Eu também quero, ser vacinado eu também. Quanto antes. Eu já fui fascinado pelo Conan, primeiro por causa do filme, né? Como todos aqui, creio eu. Mas, assim, quando eu comecei a ler as histórias do Conan, que saía na Eleva TV e também na Super Ultras Marvel, cara, o que me chamava a atenção, primeiro, assim, o Conan tem o John Buscema e tem o Barry Windsor Smith. Para mim, eu sou apaixonado pela arte do Barry Smith, sou apaixonado. E o John Buscema nem precisa falar, né? Tipo, então, eu já ficava, assim, vidrado, assim, sabe? E eram histórias diferentes, eu me sentia mais adulto lendo gibi do Conan, assim, eu ia sair com um grupo de amigos. Eu estava na banca, às vezes eu comprava uma Conan Espada Selvagem só para querer mostrar que eu era só adulto. Ó, tem peitinho aqui, quase peitinho. Eu era bem idiotão, assim, sabe? Para mostrar que eu era. Nossa, idiota. Sou adulto. Eu me sentia mó bonzão e a galera é como idiota. Mas nessa primeira fase do Conan, a arte do Barry Smith é bem diferente. Sim, né, diferente. Tá bem... A arte depois que se consagrou. Isso. Não tem tantos detalhes como depois. Mas eu adorava assim, o Conan. Aliás, eu adoro até hoje. Assim, as Conan e Superman, para mim, são, sei lá, engraçado. É Conan e Superman, bem diferente, né? O que vocês mais gostavam na Heróis da TV? Cara, Heróis da TV foi realmente a saga dos Vingadores, cara. Apesar de eu gostar de tudo, o pacote inteiro, né, da 112 e tal, a dos Vingadores, e principalmente por causa do Jim Starlin lá. Até eu tenho ele muito em consideração até hoje, apesar de hoje, para mim, ele não desenhar nada e também não escrever nada, né, mais nada, mesmo que ele produza, eu não gosto de nada do que ele produz, mas assim, o que ele fez com os Vingadores ali, com o Capitão Marvel principalmente, foi com Adam Warlock mais ainda, né, na minha opinião, foi algo assim que marcou muito. Eu arrisco dizer que foi ele que me influenciou a tal ponto, com as obras dele, que me levou a me formar em filosofia, por exemplo. Ô, Eduardo, e você? O que você mais gostava no Heróis da TV? Saga, personagem, enfim. Dê seu parecer, tipo, o que você mais gostava. Eu acho que era um mix mesmo, era uma revista bem diversificada, né? Eles tinham, diferente das outras revistas mensais que a Editora Abril publicava, que tinha seus personagens, meio personagens fixos, né? Heróis da TV estava sempre variando. Né? Eles tinham, lógico, tinha os Vingadores, que era fixo, o Thor, que era fixo também e tal, mas que nem a gente comentou já... Chegou um determinado momento que eles colocaram lá Cristal, Deathlock, Senhor das Estrelas, Quarteto Futuro, sabe? Eles foram colocando personagens novos ali naquela revista e acho que ela nunca deixou de variar, assim. Então ela teve um mix bem diversificado mesmo de personagens. E era isso que era legal, né? Você ia na banca, você comprava uma revista e você sabia que você ia ver vários super-heróis ali. Eu só queria falar mais dessa... Aliás, vocês falaram do Punho de Ferro, do Byrne, que Sim. Infelizmente eu não peguei, que eu não tenho até hoje o resto do run, porque a Panini começou a republicar e parou no meio, ainda tinha a primeira aparição do Dentes de Sabre, que eu queria muito ter numa qualidade legal, um monte de coisas que eu não tenho.
Mas o que mais me marcou foi isso que eu já tinha mostrado aqui, dentre as histórias dos Vingadores que eu li aqui. Essa aqui tem também a primeira aparição do treinador, que eu acho sensacional. Mas essa aqui, uma antes dessa, tem essa revista aqui, que tem uma parte anterior, que eu tenho ela desde molequinho, que tem esses desenhos do Burnie, que o Magnum tá voltando à vida. Isso. Cara, esse negócio, essa fase que tinha o Fera e o Magnum, que eles iam pras baladas e voltavam bêbado de madrugada cantando. Cara, eu adorava essa fase dos Vingadores. Cara. Pra mim, a coisa que eu mais gosto dos Vingadores é essa fase aqui. Show do Xuxo, né? Show do Xuxo! Show do Xuxo. Era tio Elmer, né? Os caras traduziram isso! A fase é muito boa, cara. O que eu mais gostava no STV também era no Vingadores, mas a saga que eu mais gostei, que foi a saga que eu mais reli e reli, com certeza foi a saga de Korvac. Quando saiu a conclusão dela no Grandes Heróis Marvel 14, eu esperei tanto essa revista, tanto, que quando eu comprei, eu li ela 3 vezes seguida. Primeiro que foi a estreia a primeira vez que eu vi os Guardiões da Galáxia, né? Foi no Heróis TV 86, e a formação muito clássica, o Charlie 27, a Nick, lá, enfim. Vance Astro. Puta, eu pirei naqueles personagens. O design do Vance Astro, o design do Águia Estelar estava muito foda. E ainda teve uma história dele anterior que saiu na Hulk 20, acho que o Eduardo vai me ajudar, que foi uma história do Coisa e Águia Estelar, que eles estão atrás do cadáver do Adam Warlock. Puta, cara! É a Parágona, né? Isso! A Parágona. Nossa, boa! Gustavo, mas a parte mais legal da saga de Korvac, que eu acho, é a hora que eles têm que pegar o busão, velho. Puta, melhor fase! Mas eu adoro a saga de Korvac até hoje. Até hoje adoro. Também. Você comprou da Salvat? Eu vi, peguei. Comprei. Peguei. E aí, quando você vê tudo que abriu o portão, você fala, nossa, tem mais história que abriu, apagou a Viúva Negra da história. Você reparou nisso? Cara. Impressionante. Mas essa história é muito boa. Eu tenho boas lembranças quando eu lembro dessa história. Deu moleque ali no meu quarto, ali, sabe? E lendo a saga de Korvac, puta, tá foda. E no Heróis TV 87 tem a capa do Watson Portela, né? 87? Eu tenho. Ah, ela aí, ó. Essa mesmo. Muito bom. Watson Portela, brilhante. Linda demais. Que ele e o Walter Simonson eram a mesma pessoa na época. Mas eu entendo, eu já contei essa história, nada a ver, mas querendo trazer um paralelo. Eu tenho um amigo que ele confunde o Leslie Nielsen com o Liam Neeson. Eu entendo você, Rafa, eu entendo você. Tem duas que é legal a gente falar também, né? Que acho que são importantes a gente pelo menos mencionar, que são essas aqui, né? Bem lembrado. Na 100ª edição de Capitão América e Heróis da TV, a Abril faz uma coisa inédita e que os leitores piraram, que foi essa edição especial, que foi mais grossa, 164 páginas, né? E ela trazia a origem de cada personagem e trazia também uma história atual. Vocês leram na época? Não? Essa história ou depois? Não, eu peguei depois. Eu li bem depois. Eduardo, leu na época, aí você pirou também? Foi super legal. Foi a primeira vez que eu li a origem de muitos personagens, né? Dessa Heróis da TV, por exemplo, a origem do Doutor Estranho, eu não conhecia. A história do Doutor Estranho, a origem do Homem de Ferro, também foi a primeira vez que foi publicada. Totalmente fora de cronologia, publicaram essa dos X-Men. Sim, não é que é fora de cronologia, porque foi uma história antiga e uma atual, né? Que eles então, mas a atual dos X-Men foi muito à frente do que eles estavam publicando na época, entendeu? Entendi. Depois saiu de novo na revista dos X-Men, anos depois. A revista aqui, inclusive, ela tem uma coisa muito marcante, a primeira aparição da Vampira, né? Sim! Demais. A primeira aparição da Vampira enfrentando os Vingadores, ainda como vilã, né? Esse almanac eu pirei também na época, viu? Ele era mais caro, mas, cara, eu pirei, hein? Nossa! Muito legal. Não era só a história, não, porque o que matava também era esse editorial do Stan Lee, né?
Os editoriais explicando como é que eles criaram os personagens. Eu achava isso muito legal também. Isso. Eu aguardei, assim, ansiosamente essas duas edições, Capitão América 100 e o Heróis da TV 100. Aí, depois disso, ela passou a ter 64 páginas, já na edição número 101. E aí, ela meio que caiu de qualidade, mais ainda, ela teve coisas muito boas. Primeiro, na número 101, tivemos a estreia da única Capitã Marvel que vale para mim, que é a Mônica Rambeau. Única. Isso, a única Capitã que vale, única. E teve também a estreia do Thor do Walter Simonson, também na 101. Eles deram uma adiantada boa na cronologia do Thor, né? Que o Thor estava com uma cronologia bem defasada. Né? E, inclusive, na época, para dar certo o Heróis da TV 100, né? Que era totalmente fora do padrão, né? As histórias não tinham nada a ver e tal. Nas edições anteriores, eles deram uma adiantada nas histórias tal para fechar todos os arcos, para conseguir fechar os arcos no 99, né? Nas edições 99 para 100 apresentar as origens, e o 101 começou uma fase totalmente nova de todos eles, né? E temos também o Torneio de Campeões nessa fase. Eu adorava isso daí. Agora eu li isso aí. Eles lançaram a coleção histórica, né? Foi republicado, Eu li hoje e falei assim, meu Deus do céu, como isso era ruim. Não, mas você viu que legal por que existe isso, né? Eu não sabia, até ler lá o texto explicativo. Isso aqui era para ter sido lançado nas Olimpíadas. Uhum. Só que aí os Estados Unidos boicotaram as Olimpíadas, porque ia ser na União Soviética. E aí essa história ficou boiando lá. Aí os caras, vamos fazer mesmo assim. Por isso que tem tanto personagem de outros países. Tem o da Irlanda, do Japão, da China. Porque ia ser das Olimpíadas, tá ligado? E outra coisa ridícula dessa história, eu adoro isso aqui, adoro. Mas é ridículo. O final empata o jogo. Só que eles falam que um lado ganhou. Não lembro qual, acho que do Grão-Mestre, da Desconhecida. Isso. E eu, quando era moleque, eu contava de novo e falava, não, empatou. E contava de novo, não, empatou. Aí eu falei, será que eu sou louco? Só eu acho que empatou essa porra. Aí eu fui ler agora na Panini, anos depois, eles falam, tem um erro ridículo, que o negócio empatou e eles falam que ganhou o outro time lá. Foi a primeira minissérie da Marvel, né? Sim. Na verdade. A gente costuma dizer que a primeira minissérie foi Guerra Secretas, mas não foi Torneio de Campeões. E ela reunia todos os heróis, né? Todos os heróis. Né? Depois só separava uns para jogar, mas no começo, aquela hora que une todo mundo lá é mó legal. Nossa, eu pirei na tela. Puta vida, muito bom. Enquanto isso, na revista Irmã, lá na Super Ultras Marvel, os X-Men faziam muito sucesso, muito, e todo mundo pedia uma revista dos X-Men. E aí, no número 112, Heróis da TV chega ao fim. Isso, depois de quase 10 anos de história, e estampam os X-Men na capa. Eu me lembro que eu li essa edição e eu fiquei muito triste quando eu vi que a Era ia acabar. Fiquei muito triste. Mas e vocês? Me falem um pouco da outra edição, vocês gostaram, não gostaram? Enfim, e essa transição para a revista dos X-Men, o que vocês acharam dela? Então, já vou falar rapidinho, porque acho que o Rafa falou que nos anos 80 a galera gostava mais dos Vingadores do que dos X-Men. Cara, eu sempre fui X-Men beat, assim, tipo, eu sempre adorei os X-Men, desde moleque. A primeira coisa que eu li dos X-Men foi o final de Dias de um Futuro Esquecido, que me explodiu a cabeça, e desde então eu sou fanático por X-Men. Hoje o jogo virou, Vingadores é muito mais relevante por causa dos filmes, porque a Marvel soube trabalhar os personagens, a Fox fez um monte de bobagem e tal. Mas mesmo nessa época, eu sempre, apesar de eu adorar os Vingadores, depois dos X-Men, é o grupo que eu mais curto, na época eu adorava X-Men. Então, quando eu soube que ia ter a revista dos X-Men, eu pirei. E eu tinha começado a colecionar em 87, então fazia pouco tempo. Então, e comecei porque eu já era pirado em X-Men já de antes, desde começo dos anos 80. Né? Então, para mim, foi uma coisa super bem-vinda. Eu não tive essa coisa do pô, que pena que o Heróis da TV acabou, embora eu acho que é uma coisa saudosa e legal pra caramba, assim, mas eu não via a hora que começasse a revista dos X-Men. Eu fiquei triste também, que nem você falou, que eu gostava muito do Heróis da TV, era uma das minhas revistas preferidas, Heróis da TV.
E aí fiquei chateado que ia acabar, mas ao mesmo tempo também, como eu gostava muito dos X-Men e acompanhava em Super Aventuras, falei, na verdade não acabou, ela só vai mudar de nome, né? Então eu continuei colecionando o X-Men como se fosse Heróis da TV com outro nome. Eu não senti tanto, né, o impacto, porque eu comecei a colecionar e a ler a Heróis da TV até depois. Então, eu acho que eu só estranhei não ver mais em banca ou ninguém com ela, só que como apareceram outras revistas, né, como a dos X-Men, então para a gente era o suficiente. Né? Só que eu gostava daquele mix, eu tinha saudade, eu não via mais Punho de Ferro, eu via só o que aparecia lá nas Super Aventuras Marvel, só, entendeu? No caso. Mas é o que o Rafa falou, os X-Men vieram numa crescente, né, lá com Claremont e Byrne, né, e aí foram os anos 90, pelo menos até a metade, foram só deles, né, praticamente. Então, realmente assim, e você vê o que eles são hoje no quadrinho, apesar da retomada aí com o Hickman e tal, mas é engraçado, né, você ver, né, um grupo, uma equipe que perdurou por quase 20 anos e não ter a mesma popularidade, né, até hoje e tal. Porque era impressionante. Tinha um colega meu que chegava a dizer, ele só lia 2 revistas, tá? X-Men e Wolverine. Você perguntava qual herói que você mais gosta? Meu herói preferido é o Wolverine. E o segundo são os X-Men. O que eu acho legal pra caramba, que depois eu sei que vocês vão comentar aqui dessa edição, que a gente precisa falar, é que de todas as adaptações que a Abril fez aqui, né? Eu tava relendo ela esses dias. Cara, ainda hoje é muito engraçado, cara. Isso mostra o poder de síntese da editora Abril, de como os editores eram empenhados, assim, sabe? E, assim, todo mundo que é leitor das antigas sabe que os editores sempre se colocavam lá, o JP, o Elcio, sempre tinha, né, o nome deles ali. Mas nessa história eles foram além, assim, sabe? Eles colocaram a editora Marvel como se fosse a editora Abril. Então os X-Men invadiram a editora Abril. Exatamente. Isso. Cara, muito boa essa história. Eu sou contra adulterar desse jeito, mas nesse caso, sim, né, eu não acho que justifica, mas como ia ser um monte de cara que a gente nunca ouviu falar, eles fizeram essa brincadeira, eu acho divertido. Né? Gente, para encerrar, qual a capa mais bonita de Heróis da TV para você, Rafael? Puta, eu acho que das que eu tenho aqui, vou pegar das que eu tenho, que para mim faz mais sentido mostrar, é uma que meio que exemplifica o que eu gostava de Heróis da TV, que era essa que uma parte da saga de Korvac. Tem os Vingadores, tem os Guardiões da Galáxia, desenhados pelo George Pérez, que para mim é o que eu gostava de Heróis da TV. Eu já tô com ela na mão aqui. Não sei também se é a mais legal, porque como a gente já comentou, eu achava as capas de Heróis da TV muito legais. Todas elas eram bacanas, né? Mas eu acho que essa aqui foi a mais impactante, assim. Sim, foi pintado. a primeira vez que eu vi uma capa, assim, desse nível de qualidade, né? Eu falei, mas isso não é um desenho, isso é uma foto, né? Que você vê até as dobrinhas da mão do Punho de Ferro aqui, né? Eu gostava muito dessa aqui, tá? Porque eu gostava de qualquer, não sei se dá para ver, qualquer uma com Capitão Marvel na capa. Ela me chamava a atenção justamente por causa do jogo da perspectiva. A imagem é o Capitão Marvel, né, gigante, isso, seria o Homem-Formiga na mão, né? Que a colorização tá complicada aqui no caso. Só que eu vou colocar... Eu gostava de todas que apareciam o Capitão e o Surfista, mas eu vou colocar a última dos X-Men, porque ali, de todas, é a menos, digamos assim, datada. Se eu mostrar para uma criança, para alguém, da última edição, né, da 112. Se eu mostrar para qualquer pessoa hoje, ele vai achar normal, o desenho dos X-Men normal. É a menos datada de todas, apesar de eu gostar de todas. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Chato, desagradável, né? Que pena. Não, logo nós voltamos para mais uma iniciativa Cinemateca. Eu quero agradecer a cada um de vocês, Eduardo, meu amigo, os Rafaéis também aqui. Uma honra, uma satisfação, um prazer ter vocês aqui com a gente. Ô, Eduardo, você, meu amigo, primeiro, já diz aí essas palavras finais, onde é que eu encontro você nas redes sociais? Em primeiro lugar, quero agradecer, né, pelo convite, foi um prazer, achei muito divertido, é sempre legal falar de nerdice, né? E vocês me acham no meu blog. Eu estou sempre fazendo... Agora eu estou fazendo bastante resenha sobre séries que eu vejo, sobre filmes. Antes eu fazia no Facebook e comecei a fazer no blog agora, porque afinal de contas, blog é para isso, né? Para a gente falar das coisas que a gente faz.
Estou fazendo bastante resenha de livros, de filmes e de séries de TV e de quadrinhos também. O blog é o mutantex.wordpress.com. Ou vocês podem jogar como blog Raio X no Google, que vocês me acham. Muito bem, Rafael Monteiro de Castro, meu amigo, já deixa suas considerações finais. Onde é que eu encontro você, Miguel, nas redes sociais? Valeu mesmo, Gustavo. Valeu pelo convite mais uma vez. Sempre legal trocar uma ideia com vocês. Eu tenho um canal que chama HQ Você Precisa Saber. É um canal que fala de quadrinhos mais clássicos, que é o que a gente está trocando ideia aqui. Até ano 2000, por ali, eu costumo falar, não porque eu não gosto do que veio depois, só porque eu não acompanhei muito e também porque eu acho que é legal ter um nicho para quem quiser, até para a galera nova que está chegando, entender um pouquinho melhor essas coisas que já foram. Tem uns conteúdos bem diferentes, só procurar HQ Você Precisa Saber no YouTube, também tem no Facebook, tem no Instagram. Valeu mesmo aí pela oportunidade, moçada, valeu. Ô, Rafa, já diz você onde é que eu encontro você nas redes sociais? Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Eu sonho em fazer também ver um programa como esse sobre o Arif, tá? Ia ser um puta programa legal, um tema muito bom de discutir. Pensei até em fazer um programa sobre isso. E vocês podem me achar no canal Multiverso 38, né? Que é onde eu faço resenha e faço comentários sobre quadrinhos. Só que diferente do Rafa, eu falo mais de material atual. E agora eu estou dando enfoque maior em quadrinhos da Bonelli, material da Bonelli e Disney. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai e mãe, pra você. Gostei isso aí. Tchau, galera.